Ao longo de uma década, Marx aprofundou sua crítica da economia política em uma série de manuscritos que formam 3 amplos conjuntos. O primeiro conjunto se estende de agosto de 1857 a novembro de 1858, num total de 10 cadernos preservados. A investigação se estende até novembro de 1858, se inclui, como faço aqui, os 2 cadernos que os editores têm arbitrariamente tratado como urtext, prototext para a crítica da economia política. Aliás, parte desse conjunto, cadernos M e 1 a 7, vem sendo publicado com o título de Esboços da Crítica da Economia Política, os famosos Grundrisse. Além de esse título ser inventado pelos editores, os manuscritos a que se refere não constituem uma obra na intenção de Marx, sendo antes apenas mais uma daquelas intermináveis incursões teóricas para autoesclarecimento. Em sua primeira publicação, em 1939-1941, encontram-se em apêndice ainda o urtext e os sumários dos cadernos com que Marx tentou pôr ordem no material. Na edição Marx Engels Werk, ou Marx Engels 1983, toda esta parte dos manuscritos de 1857-58 é deixada de lado. Na edição Marx Engels Gesamtausgabe de 1980, ela é publicada junto com o texto de Para a Crítica da Economia Política e com a resenha que Engels fez desse texto em 1859, consolidando assim a ideia de que se trata de uma espécie de rascunho para este texto e não manuscritos de transição, como parecem ser claramente os 3 últimos cadernos desse bloco, referidos como cadernos 7, B1, B2, no repertório de seus cadernos organizado por Marx em fevereiro de 1859, que começam a organizar o material que seria empregado em Para a Crítica da Economia Política, cuja parte inicial é redigida entre agosto de 1858 e janeiro de 1859. O procedimento de Mega 2 é particularmente problemático porque induz a interpretação desse material à luz da compreensão de Engels desses temas e problemas, uma interpretação justamente contestada nos debates mais recentes. A importância dos fragmentos para a elucidação de alguns tópicos centrais da investigação de Marx fica apagada com esse procedimento. Com relação ao mencionado repertório, constitui ele provavelmente um roteiro de Marx para se orientar em seus próprios cadernos, esquematizado numa ocasião em que se preparava para dar continuidade ao trabalho e redigir a parte final de Para a Crítica da Economia Política, a saber, a parte referente ao capital, que sofreria os maiores aprofundamentos e as maiores modificações nos anos vindouros. A divisão do material proposta na introdução segue em termos gerais o roteiro de A Riqueza das Nações de Smith. Cito Marx. 1. As determinações abstratas universais, que por isso cabem mais ou menos em todas as formas de sociedade. 2. As categorias que constituem a articulação interna da sociedade burguesa e sobre as quais se baseiam as classes fundamentais: capital, trabalho assalariado, propriedade fundiária. 3. Concentração da sociedade burguesa na forma do Estado. 4. Relação internacional da produção. 5. Mercado mundial e as crises. Depois do apanhado geral feito nos manuscritos de 1857-58, Marx passa à redação de Para a Crítica da Economia Política, concluída em janeiro de 1859. No prefácio desse texto, Marx resume seu projeto geral, cito, considera o sistema da economia burguesa nessa sequência: capital, propriedade fundiária, trabalho assalariado, Estado, comércio exterior, mercado mundial. Sob as 3 primeiras rubricas, investigo as condições de vida das 3 grandes classes em que se divide a sociedade burguesa moderna. A conexão das outras 3 rubricas é patente. Para o próprio texto, que se mostrará decisivo para o percurso futuro da investigação, é reservada uma parte de um livro previsto sobre o capital, ou seja, o primeiro de uma série de 6 livros. Cito: primeira seção do primeiro livro, que trata do capital, é constituída dos seguintes capítulos:
1. A mercadoria. 2. O dinheiro ou a circulação simples. 3. O capital em geral. Os 2 primeiros capítulos formam o conteúdo do presente caderno. A sequência mercadoria, dinheiro, capital passa a articular de maneira decisiva a investigação daí em diante. Tendo publicado a parte referente à mercadoria e ao dinheiro, a pesquisa se volta nos anos seguintes para a parte sobre o capital, cuja divisão básica, 1. Processo de produção do capital, 2. Processo de circulação do capital, 3. Capital e lucro, etc., se encontra já num plano redigido no início de 1859. A própria ideia de apresentar, em paralelo, as teorias correspondentes dos economistas será mantida no futuro, culminando no plano de um 4º livro de O Capital, onde seriam apresentadas as teorias econômicas precedentes e suas aporias. Aliás, os resultados atingidos em Para a Crítica da Economia Política sobre Mercadoria e Dinheiro serão incorporados ao 1º livro de O Capital, naturalmente com as modificações tornadas possíveis pelo avanço da investigação. Apesar de Marx voltar vez ou outra a trabalhar no mencionado 3º capítulo em 1859 e 1860, sua retomada se dá efetivamente só em 1861, quando Marx passa a trabalhar no 2º conjunto de manuscritos, encerrado em 1863. Este bloco é constituído de 23 cadernos de paginação continuada, razão pela qual pode ser considerado também um único manuscrito. Uma parte desse manuscrito de 1861-63 tem sido publicado sob o título de Teorias sobre o Mais-Valor, outra obra inexistente. Este conjunto de manuscritos é já um aprofundamento da investigação em torno do capital, ou seja, daquela parte que ficou faltando em Para a Crítica da Economia Política. Mais da metade desse material se ocupa de teorias econômicas precedentes em geral e não apenas de teorias sobre o mais-valor, como sugere o título empregado pelo próprio Marx. Finalmente, o 3º conjunto de manuscritos, que inclui cadernos escritos entre 1863 e 1867, é constituído de investigações preparatórias de O Capital, tendo sido dele tirado o material que Marx empregou no 1º livro de O Capital, e aquele que Engels usou em sua edição do 2º e 3º livros de O Capital. Apesar dessa proximidade com a obra final, os 3 conjuntos de manuscritos são melhor compreendidos pela rubrica geral de Crítica da Economia Política e não pela recorrente caracterização de versões precedentes de O Capital. É bem verdade que a ideia para este último título se encontra enunciada já numa carta a Ludwig Kugelmann, de 28 de dezembro de 1862, na qual Marx anuncia que a parte faltante de Para a Crítica da Economia Política estaria pronta, carecendo apenas de alguns retoques. Ao mesmo tempo, escreve que pretende alterar o título. Cito: é a continuação do 1º caderno, mas vai aparecer independentemente sob o título O Capital e Para a Crítica da Economia Política apenas como subtítulo. De fato, só abrange o que deveria constituir o 3º capítulo da primeira seção, a saber, o capital em geral. Como fica claro nesta passagem, Marx está empenhado ainda em concluir o trabalho anterior, não havendo indicação de que tivesse abandonado o projeto dos 6 livros. Tendo em vista a continuidade da investigação registrada nesses manuscritos, é possível obter mais clareza sobre os tópicos que nos interessam aqui, lançando mão das passagens mais elaboradas que se encontram espalhadas nessa montanha de material. Para facilitar a compreensão das referências, vale a seguinte indicação. Os manuscritos de 1857 e 58, incluindo os Grundrisse, se encontram em Mega 2, parte 1, volume 1, 2 e Mega 2, 2. Os manuscritos de 1861 e 63, incluindo as teorias sobre o mais-valor, se encontram em Mega 2, seção 2, parte 3, livro 1 a 6. Os manuscritos de 1863 e 67 se encontram em Mega 2, seção 2, parte 4, livro 1 a 3.
Retomando então a polêmica com Proudhon, encontra-se no manuscrito de 1861 a 63 uma passagem que define bem o tópico que nos deve ocupar aqui de saída, dando continuidade à crítica das ilusões socialistas em torno de uma linha de crédito que escape às injunções da lógica capitalista, crédito gratuito. Marx torna explícitos seus pressupostos teóricos. Cito: se mercadoria e dinheiro não devem poder tornar-se capital, não devendo por isso também poder ser emprestados como capital em posse, capital em potência, então eles não devem confrontar-se com o trabalho assalariado. Se não devem a ele se contrapor assim como mercadoria e dinheiro, e o próprio trabalho se tornar mercadoria, então isso não significa senão voltar a modos de produção precedentes à produção capitalista, nos quais ele não se transforma em mercadoria, enquanto a massa do trabalho ainda aparece como trabalho escravo ou servil. Produção capitalista e trabalho assalariado são dois lados necessários de uma correlação econômica que se desenvolve só com a moderna sociedade burguesa. Constitui falta de conhecimento ou então inconsequência querer manter um lado da relação, no caso o trabalho assalariado, e se desvencilhar do outro, no caso o desenvolvimento de mercadoria e dinheiro na forma do capital, inclusive financeiro, um desenvolvimento necessário sob o modo de produção capitalista. Em sociedades pré-capitalistas, o trabalho não se torna mercadoria, dominando o trabalho escravo ou servil, ou seja, o trabalhador preso a um senhor. A figura do trabalhador livre aparece apenas à margem dessas sociedades, geralmente em situação precária. É no desenvolvimento do modo de produção capitalista que se constitui paralelamente e em constante contraposição o capital investido na produção, por um lado, e o trabalho assalariado explorado nessa produção capitalista, por outro lado. Marx descobre numa série de socialistas a ideia ingênua de que seria possível tirar proveito da incrível produtividade do trabalho sob o regime capitalista, desde que se evitasse os excessos do desenvolvimento da lógica do capital. No caso da polêmica contra Proudhon, acerca da possibilidade de crédito gratuito num regime econômico que mantém o trabalho assalariado, Marx aponta para essa falta de consequência lógica. Cito: mas querer o trabalho assalariado e, com isso, a base do capital, como quer Proudhon, e, ao mesmo tempo, querer superar as mazelas pela negação de uma forma derivada do capital, isto é coisa de principiante. Proudhon não compreende como o lucro, portanto também o juro, procede da lei da troca de valores. Marx encontra problemas metodológicos, portanto, não só nos economistas liberais, mas também nos socialistas para superar as recorrentes inconsequências teóricas e práticas frente ao sistema de produção capitalista, seria preciso desenvolver até suas últimas consequências as categorias econômicas constitutivas desse sistema. Uma caracterização geral, mas adequada do sistema, depende naturalmente de uma definição do que vem a ser capital. Mais do que qualquer teórico precedente, Marx insiste em que o capital, como categoria econômica, só pode ser pensado enquanto relação social. Entendido como estoque de riqueza, poder-se-ia ter a ilusão de que se trata de uma coisa acumulável e alienável independentemente de sua posição dentro de uma totalidade de relações sociais. Aparecendo como formas do incremento do capital, juro e lucro precisam ser compreendidos dentro dessa totalidade da produção, reprodução e acumulação do capital. O juro é uma forma desenvolvida do lucro e o lucro é uma forma desenvolvida do valor. O que a teoria econômica deve explicar, então, é como o capital se origina e se reproduz num sistema de trocas regido pela lei da troca de valores equivalentes. Partindo do legado de Smith e Ricardo, Marx procura desenvolver de forma consistente o conjunto das categorias econômicas necessárias para dar conta do sistema de produção capitalista, mantendo sempre o princípio básico de que só o trabalho constitui fonte de valor. No sistema de produção capitalista, deparam-se constantemente o trabalho gerador de valor, na forma dependente de trabalho assalariado, e o capital como valor acumulado em busca de sua valorização ampliada,
quer dizer em busca de mais valor. Cito: o pressuposto elementar da sociedade burguesa é que o trabalho produza imediatamente o valor de troca, portanto dinheiro, e que então igualmente o dinheiro compre imediatamente o trabalhador, por isso apenas na medida em que aliena sua atividade na troca. Trabalho assalariado, de um lado, e capital, de outro, são, portanto, apenas outras formas do valor de troca desenvolvido e do dinheiro como sua encarnação. O modo de produção capitalista apresenta o valor de troca e o dinheiro como sua expressão necessária em suas formas mais desenvolvidas, mas nos modos de produção pré-capitalistas pode ocorrer também produção de mercadorias, portanto, de valor que busque sua expressão em dinheiro, dentro do que Marx chama de circulação simples de mercadorias e de dinheiro. Também ali, o dinheiro figura como medida. Do valor e meio de circulação. Suas funções mais elementares e cujas primeiras manifestações podem ser encontradas já no período pré-histórico do Neolítico. Mas até o desenvolvimento do modo de produção capitalista, o dinheiro como dinheiro permanece um fenômeno secundário, em geral na forma do entesouramento, ou seja, de valor que se retira da circulação por algum tempo. No sistema de circulação simples de mercadorias e dinheiro, o momento da produção da mercadoria e, portanto, do valor ainda não é dominado pelo dinheiro. Provindo de tais sistemas, o dinheiro só se transforma em capital quando satisfeito uma série de condições históricas. Na circulação simples, o dinheiro entra e sai do processo de troca de mercadorias, para as quais constitui a forma necessária da expressão de seu valor. Para se constituir como capital, o dinheiro tem de superar sua precedente forma de acumulação como entesouramento. Cito: como resultado da circulação simples, o capital existe inicialmente na forma simples do dinheiro, mas a independência objetal frente à circulação, que ele mantém como tesouro nesta forma, desapareceu. O capital existente inicialmente na forma do dinheiro não fica nem parado ante a circulação, antes precisa nela entrar, nem se perde dentro da circulação ao se converter da forma do dinheiro na forma da mercadoria. Num sistema de circulação simples, o dinheiro pode ser preservado como tesouro num período de tempo em que fica retirado da circulação e parado, ou então pode voltar à circulação, nela se perdendo na forma da mercadoria. Ao longo de milênios, foi este essencialmente o destino do dinheiro nas sociedades que o conheceram. A transformação do dinheiro em capital ocorre apenas quando o dinheiro é lançado na circulação, não para se perder e eventualmente retornar do modo como entrou, mas para se reproduzir, quer dizer, para se valorizar ou aumentar seu valor. Enquanto capital, cito, sua existência como dinheiro é antes apenas sua existência como valor de troca adequado, que se pode converter indiferentemente em qualquer mercadoria. Em cada uma, ele continua valor de troca que se atém a si mesmo, mas o capital só pode ser valor de troca independentizado ao se tornar independente frente a um terceiro, numa relação com um terceiro. Esse terceiro não são as mercadorias. A independentização consiste apenas em que o valor de troca se preserva a si mesmo como valor de troca, quer existe na forma do dinheiro, quer na forma da mercadoria, passando a forma da mercadoria apenas para valorizar a si mesmo. Quando se limita a tomar a forma da mercadoria, perdendo-se assim na circulação, o dinheiro logra apenas manter seu valor, posto que na circulação ocorre a troca de valores equivalentes. Deste modo, o dinheiro não se valoriza no processo de simples conversão na forma da mercadoria, não podendo, pois, as próprias mercadorias constituir o elemento cuja dominação permite ao dinheiro valorizar a si mesmo, quer dizer, acrescentar novo valor ou mais valor ao valor empenhado. O elemento que o dinheiro precisa encontrar para valorizar a si mesmo e assim se constituir como capital é o que constitui a fonte de todo valor, quer dizer, o trabalho. Aliás, como expressão universal do valor, o próprio dinheiro já é a expressão de trabalho objetivado na forma das mercadorias. Para se valorizar a si mesmo, o dinheiro precisa apenas lançar o trabalho objetivado contra o trabalho não objetivado ou vivo,
pois somente este último gera valor novo. Cito Marx: o dinheiro é agora trabalho objetivado, quer este tenha a forma do dinheiro, quer a forma de mercadorias particulares. Nenhuma forma objetal de existência do trabalho se contrapõe ao capital, mas cada uma delas aparece como possível modo de existência que ele pode assumir mediante simples mudança da forma, passagem da forma do dinheiro para a forma da mercadoria. A única contraposição ao trabalho objetivado é o trabalho não objetivado, o trabalho subjetivo, ou em contraposição ao trabalho passado no tempo, mas existente no espaço, o trabalho vivo, presente no tempo. Então, somente a própria faculdade de trabalho vivo pode constituir o contraposto ao capital como trabalho objetivado, independente e autopreservativo. E assim, a única troca mediante a qual o dinheiro pode virar capital é aquela que o seu possuidor realiza com o possuidor da faculdade de trabalho vivo, quer dizer, com o trabalhador. No âmbito da circulação ou das relações de troca, o processo aparece como uma simples troca de equivalentes. O trabalhador vendendo pelo valor de mercado sua capacidade de trabalho, que enquanto mercadoria negociável no mercado tem seu valor constituído como qualquer outra mercadoria, a saber, pelo trabalho socialmente necessário para manter e reproduzir o próprio trabalhador. Mas o trabalho é uma mercadoria sui generis, a única capaz de produzir valor novo. Como valor de troca, também ele tem seu valor constituído como de qualquer outra mercadoria, mas como valor de uso, ele é a verdadeira galinha dos ovos de ouro. Cito Marx: o valor de uso com que o dinheiro, como capital em potência, se pode trocar, só pode ser o valor de uso do qual procede, se gera e se multiplica o próprio valor de troca. Mas somente o trabalho é isto. A própria capacidade de trabalho é o valor de uso cujo consumo coincide imediatamente com a objetivação do trabalho, portanto, com o pôr do valor de troca. Para o dinheiro como capital, a capacidade de trabalho é o valor de uso imediato com o qual ele tem de se trocar. Na circulação simples, o conteúdo do valor de uso era indiferente, ficava fora da relação formal econômica. Aqui, ele é um momento econômico essencial da mesma. Assim sendo, a transformação de dinheiro em capital depende da satisfação de uma condição essencial que não pode ser posta pelo próprio dinheiro, o que pode ajudar a explicar como foi possível a existência do dinheiro ao longo de milênios sem que se desencadeasse o processo característico da moderna sociedade burguesa, a saber, o da dominação de todas as relações econômicas pelo dinheiro como capital ou dinheiro que visa apenas valorizar a si mesmo. Essa condição histórica não é a do acúmulo de grandes quantidades de dinheiro na forma do entesouramento, mas a da existência do trabalhador livre. E livre num duplo sentido, não preso a um vínculo de submissão pessoal a um senhor, como na escravidão antiga e na servidão medieval, e livre ou destituído da posse dos meios de trabalho. É preciso que o dono do dinheiro possa encontrar trabalhadores livres que vendam sua capacidade de trabalho como mercadoria. Cito Marx: a condição da transformação de dinheiro em capital é que o possuidor do dinheiro possa trocar dinheiro pela capacidade de trabalho alheia como mercadoria, que na circulação, portanto, a capacidade de trabalho seja vendida como mercadoria, pois na circulação simples os trocadores se confrontam apenas como comprador e vendedor. A condição é, portanto, que o trabalhador coloque à venda sua capacidade de trabalho como mercadoria a ser utilizada. O trabalhador livre, portanto. A condição é que o trabalhador, em primeiro lugar, disponha de sua capacidade de trabalho como proprietário livre, que se relacione com ela como mercadoria. Para tanto, ele tem de ser proprietário livre da mesma. Mas, em segundo lugar, que ele já não possua seu trabalho para trocar na forma de uma outra mercadoria, o trabalho objetivado, mas que a única mercadoria que tem para oferecer e vender seja justamente sua capacidade de trabalho vivo, disponível em sua corporeidade viva, que as condições da objetivação de seu trabalho, as condições objetivas de seu trabalho, portanto, existem como propriedade alheia. Em tais circunstâncias, o trabalhador de fato dispõe livremente de sua capacidade de trabalho, mas não possuindo os meios do trabalho, locação, instrumentos, matéria-prima, tais condições objetivas ou objetivação do trabalho,
Só lhe resta dispor de sua capacidade de trabalho como único bem que pode alienar no mercado, caso não queira, é claro, morrer de fome. Ora, tais circunstâncias não são dadas em todos os lugares e épocas, mas são circunstâncias históricas que se encontram apenas no despontar da modernidade. Bem verdade que nos manuscritos de 1850 e 58, Marx flerta bastante com o método hegeliano, encontrando-se diversas passagens em que parece tentar uma derivação conceitual do capital, mas finalmente se convence já então de que a transformação do dinheiro em capital numa escala que torne o processo irrefreável pressupõe condições que não são postas pelo dinheiro e, portanto, tampouco pelo capital, mas que são resultado de um processo essencialmente histórico, portanto contingente. Cito: que o possuidor do dinheiro encontre disponível no mercado a capacidade de trabalho, este pressuposto de que partimos aqui, do qual parte a sociedade burguesa em seu processo de produção, é claramente o resultado de um longo desenvolvimento histórico, o resumo de muitas revoluções econômicas, pressupondo a decadência de outros modos de produção, relações sociais de produção, e, mais determinadamente, o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social. Nos manuscritos de 1857 e 58, o flerte com Hegel chega muito perto de sugerir a possibilidade de uma dedução a priorística do conceito do capital a partir dos conceitos do valor e do dinheiro, não se limitando, pois, ao modo de se expressar que lhes são peculiares. O flerte com modos de expressão hegelianos nunca deixou de ser tentador, mas na questão central da derivação conceitual do capital, Marx reconhece já em 1858 o limite do método dialético. Cito: mas esse estágio histórico do desenvolvimento da produção econômica, cujo produto mesmo já é o trabalhador livre, é pressuposto para o vir a ser e, mais ainda, para o ser aí do capital como tal. Sua existência é o resultado de um longo processo histórico na formação econômica da sociedade. Nesse ponto se mostra de forma determinada como a forma dialética da exposição só é correta quando conhece seus limites. Se Marx não é inteiramente claro no que diz respeito a uma filosofia dialética da história, restando margem para interpretações divergentes, não resta dúvida de que ele buscou até o fim a forma dialética quando se trata da exposição dos nexos categoriais constitutivos do próprio modo de produção capitalista. Pois nesse quesito Marx acreditava que só a forma dialética de exposição poderia dar conta de um sistema totalizante como é o do capital, desenvolvendo para tanto um sistema categorial igualmente complexo e totalizante. Nesta etapa do trabalho, a passagem histórica de mercadoria e dinheiro para o capital podia ser deixada de lado, visto que se trata agora de dar conta de um sistema capitalista já desenvolvido, no qual a circulação simples apenas constitui um momento do processo global de produção e reprodução do capital. Cito Marx. Da consideração da circulação simples resulta para nós o conceito geral do capital, porque dentro do modo de produção burguesa, a própria circulação simples somente existe como pressuposto do capital e pressupondo o capital. Seu resultado não torna o capital uma encarnação de uma ideia eterna, mas o mostra como tendo de desembocar primeiro na realidade apenas como forma necessária no trabalho que põe valor de troca, na produção baseada no valor de troca. Evitar a impressão de que se trata da encarnação metafísica da ideia do capital, à maneira hegeliana, será uma das preocupações permanentes de Marx. Nesse sentido, é essencial reconhecer o limite da exposição dialética quando se trata da gênese histórica do capital. Mas a exposição completa do conceito do capital não deixa, por isso, de ser uma tarefa fundamental, uma vez que dela depende a compreensão abrangente tanto da economia moderna quanto da sociedade burguesa que nela se fundamenta. Cito: o desenvolvimento exato do conceito de capital é necessário por ser o conceito fundamental da economia moderna, assim como o próprio capital, cuja contrapartida abstrata é seu conceito, é o fundamento da sociedade burguesa. Da compreensão precisa do pressuposto fundamental da relação, tem de resultar todas as contradições da produção burguesa, bem como os limites em que impele para além de si mesma.
A dificuldade encontrada por Marx na aparente circularidade da exposição da relação entre o capital e a circulação simples é enfrentada com mais detalhe nos manuscritos de 1863 a 67, naquilo que seria o 6º capítulo do primeiro livro de O Capital, mas que não foi incluído na versão finalmente publicada em 1867. Esse capítulo resumiria os resultados do livro sobre o processo de produção do capital e faria a passagem para o segundo livro, justamente aquele sobre o processo de circulação do capital. No modo de produção capitalista, as mercadorias aparecem como produto do capital, quer dizer, são produzidas tão somente como parte do processo integral de valorização do próprio capital. Mas por milênios houve produção de mercadorias em processos não dominados pelo capital, o que coloca a questão da origem histórica do capital. Cito: a mercadoria, como a forma elementar da riqueza burguesa, foi nosso ponto de partida, o pressuposto para o surgimento do capital. De outro lado, mercadorias aparecem agora como produto do capital. Esse percurso circular em nossa exposição corresponde, por um lado, ao desenvolvimento histórico do capital, para o qual uma troca de mercadorias, comércio de mercadorias, constitui uma das condições de surgimento, a qual se forma, entretanto, sobre a base de diferentes estágios da produção, que têm em comum que nelas a produção capitalista ainda não existe ou existe apenas esporadicamente. Por outro lado, a troca de mercadorias desenvolvida e a forma da mercadoria como forma social universalmente necessária do próprio produto é somente o resultado do modo de produção capitalista. Como a forma mais desenvolvida do valor, o capital só pode surgir onde já existem as formas mais simples de realização do valor, a saber, mercadoria e dinheiro. Cito Marx: mercadoria e dinheiro são ambos pressupostos elementares do capital, mas se desenvolvem a capital sob certas condições. Formação de capital não pode ocorrer senão sobre a base da circulação de mercadorias, que inclui circulação de dinheiro, portanto, sobre um dado estágio do comércio que atingiu uma certa extensão, enquanto inversamente a produção e a circulação de mercadorias não pressupõem de maneira alguma o modo de produção capitalista para a sua existência, antes também pertence a formas de sociedades pré-burguesas, como já expus anteriormente. Elas são pressupostos históricos do modo de produção capitalista. Por outro lado, é somente com base na produção capitalista que a mercadoria se torna a forma universal do produto. Todo produto tem de ganhar a forma da mercadoria. Compra e venda se apoderam não só do excedente da produção, mas de sua própria substância, e as diversas condições de produção mesmas se apresentam amplamente como mercadorias que saem da circulação para o processo de produção. Só mediante a ocupação do próprio processo de produção, o capital logra dominar a integralidade dos processos econômicos. Uma vez que o processo de valorização do próprio capital ocorre essencialmente através de mercadorias e dinheiro, as funções sociais não envolvidas na produção e circulação de mercadorias e dinheiro são degradadas a grandezas desprezíveis e eventualmente condenadas mesmo a desaparecer, se fosse possível, na realidade, algo assim como uma economia capitalista pura. Em formas econômicas pré-capitalistas, a produção direta de mercadorias nunca chegou a ser dominante, sendo jogado na circulação antes só o excedente na forma de mercadoria, enquanto o grosso da produção é distribuído segundo outros critérios. Isto muda completamente na medida em que o capital se torna um fator econômico dominante. Cito: em estágios precedentes da produção, produtos ganham parcialmente a forma da mercadoria. O capital, ao contrário, produz seu produto necessariamente como mercadoria. O domínio do capital, e somente ele, leva à realização universal das leis imanentes do valor, que em formações econômicas precedentes permaneceram sempre latentes. Cito: na medida do desenvolvimento da produção capitalista, isto é, do capital, realizam-se por isso também as leis universais desenvolvidas mediante as mercadorias, por exemplo, as que dizem respeito ao valor nas diversas formas da circulação do dinheiro. Assim, circulação de mercadorias e dinheiro, lucro com negócios e mesmo juro com dinheiro emprestado, que antes até podem existir, mas subsistem apenas nos interstícios,
Marx gosta de usar a expressão de Epicuro, intermúndios, de uma formação econômica não capitalista. Essas formas mais desenvolvidas do valor passam a ganhar na economia capitalista uma dominância universal antes desconhecida, trazendo consigo, aliás, pela primeira vez, a realização plena das leis imanentes do valor de troca. Assim, essas categorias econômicas ganham um outro significado sob o domínio do capital. Cito: mostra-se aqui como mesmo categorias econômicas pertencentes a épocas precedentes da produção adquirem um caráter histórico especificamente diferente com base no modo de produção capitalista. Como visto, esta mercantilização de todos os processos econômicos e, no limite, de todos os processos sociais, hoje o sonho dos ideólogos neoliberais, tem como condição histórica a transformação da própria capacidade de trabalho em mercadoria. Somente sob a condição de que o trabalhador esteja livre de servidões pessoais e, ao mesmo tempo, não possa atuar como produtor livre de mercadorias, por não dispor dos meios de produção, só lhe restando vender livremente sua capacidade de trabalho como mercadoria, o capital pode desencadear o processo de sua produção e reprodução autônomas. Cito: a transformação do dinheiro, ele mesmo apenas forma transformada da mercadoria em capital, só ocorre assim que a capacidade de trabalho se transformou em uma mercadoria para o próprio trabalhador, tendo a categoria do comércio de mercadorias já se apoderado, portanto, de uma esfera anteriormente dela excluída ou incluída apenas esporadicamente. Somente quando a população trabalhadora deixou de pertencer às condições objetivas do trabalho, ou de comparecer ela mesma no mercado como produtora de mercadorias, vendendo em vez do produto de seu trabalho antes seu próprio trabalho, ou, mais precisamente, sua capacidade de trabalho, a produção se torna em toda a sua extensão, profundidade e abrangência, produção de mercadorias. Todo produto se transforma em mercadoria e as próprias condições objetivas de cada esfera singular de produção entram nela como mercadoria. Só com base na produção capitalista, a mercadoria se torna de fato a forma elementar, universal da riqueza. Ora, até onde o modo de produção capitalista chega com seu processo de transformação da riqueza em mercadoria, impõe-se também sua lógica imanente, ou seja, a lógica do capital. Esse só começa sua marcha triunfal a partir do momento em que logra liberar o dinheiro de suas funções históricas elementares, de medida do valor das mercadorias, meio de circulação e simples entesouramento, desencadeando um processo irrefreável de autonomização do dinheiro como dinheiro, quer dizer, do próprio capital. Na medida em que esse processo avança, fica cada vez mais irreconhecível a relação original do capital com o trabalho assalariado, quer dizer, com a real fonte do mais-valor de que o capital se apropria para a sua valorização. Em sua relação orgânica com o trabalho assalariado, o capital funciona pela apropriação do excedente de produção sobre o que seria necessário para a manutenção do trabalhador. Se o produto de 4 horas de trabalho, por exemplo, sob determinadas condições sociais de produção, seria suficiente para satisfazer as necessidades do trabalhador em determinado padrão social, fazê-lo trabalhar 8 horas leva à geração de um sobreproduto correspondente, do qual o capitalista empregador se apropria como mais valor que lhe cabe legalmente de acordo com o contrato de assalariamento. Nesta análise do processo de produção do capital, fica patente a relação orgânica do capital com o trabalho assalariado como fonte efetiva do valor. Cito: a relação do mais-valor à parte variável do capital, quer dizer, o salário adiantado, é, como visto, uma relação orgânica. Ela expressa, de fato, o segredo da formação e do crescimento da existência do capital como capital. O descobrimento dessa relação orgânica pelos economistas clássicos é visto por Marx como sua maior realização, sobretudo porque corresponde à perspectiva que reflete o interesse do trabalhador na economia capitalista. Explicaria, aliás, a apropriação da teoria de Smith-Ricardo pelos socialistas e, em contrapartida, seu progressivo abandono pelos economistas puros, os agentes ou lacaios do capital, que em Marx aparecem como os economistas vulgares. Na perspectiva do capitalista, entretanto, entra uma contabilidade bem diferente.
interessado apenas no ganho que pode obter sobre a totalidade do capital avançado, que além do salário o capital variável inclui os meios e materiais de produção, o capital constante, o capitalista contabiliza o lucro obtido com a transação, ou seja, quanto dinheiro a mais foi ganho empenhando seu capital. Nessa contabilidade, não aparece a relação do capital com o trabalho assalariado, que é lançado, aliás, meramente como mais um dos custos de produção. Cito Marx. Na relação entre lucro e capital, essa relação orgânica é apagada. O mais-valor adquire uma forma em que o segredo de sua origem já não é indicado por nenhum vestígio. Ao aparecer em todas as partes do capital igualmente como fundamento do novo valor criado, a relação do capital se torna mistificação completa. No mais-valor como tal é expressa continuamente a relação do capital ao trabalho que se apropria. Na relação do capital ao lucro, o capital não se relaciona ao trabalho, mas a si mesmo. Essa relação do capital consigo mesmo, o colocar-se como sujeito do processo, constitui para Marx a origem da mistificação, que anima tanto o processo econômico real quanto as representações e mesmo as teorias que o refletem. Ela se coloca já na simples passagem da contabilidade do mais-valor para a do lucro. Cito: o lucro é, por isso, também a única forma que interessa diretamente ao capital, estando nele apagada completamente a memória de sua origem. A transformação do mais-valor em lucro completa, por isso, a mistificação que deixa o capital aparecer como autor de si e pessoa frente ao trabalho, o momento objetivo do processo de produção subjetivado. Essa mistificação não é algo que se passa apenas na cabeça dos agentes, mas é inerente à própria relação capitalista. Na relação do capital, diz Marx, é característica essencial a mistificação, o mundo invertido, o estado de ponta-cabeça do subjetivo e objetivo, que, aliás, já aparece no dinheiro. Aparece já no dinheiro porque esse tem a tendência de se colocar como valor em si, apagando ou ocultando sua natureza de medida do valor das mercadorias, portanto, sua natureza essencialmente relacional e, concretamente, social. Com a transformação do dinheiro em capital, a ocultação de sua origem social só tende a aumentar, e isso está tanto mais quanto mais desenvolvido for o capital. Cito: quanto mais avançamos no processo de realização do capital, tanto mais a relação do capital se mistificará e tanto menos revelará os segredos de seu organismo interno. A forma mais completa de mistificação do capital ocorrerá, portanto, na sua forma mais desenvolvida, ou seja, na forma em que ele aparece como se relacionando exclusivamente consigo mesmo, como um dinheiro que trabalha ou rende mais dinheiro, como capital emprestado para render juros. Se na circulação de mercadorias o comerciante parece obter seu lucro ainda com a venda de mercadorias, realizando o ciclo dinheiro-mercadoria, dinheiro aumentado, no dinheiro emprestado para render juros, parece inexistir sequer essa relação vaga com o mundo real das mercadorias, realizando seu capital no ciclo encurtado dinheiro-dinheiro. Cito Marx: o capital que rende juros apresenta a forma mais extrema e fetichista do capital, D, sem termos médios. No capital comercial, D, está presente ao menos a forma geral do movimento capitalista, e mesmo que o lucro apareça como mero lucro sobre alienação, parece pelo menos como produto de uma relação e não de uma coisa. É um processo, compra e venda. Ao contrário, isso está apagado em D. Nesse apagamento ou encobrimento extremo das relações sociais reais, o capital aparece também na forma mais extrema de mistificação, dominando no capital que rende juros a aparência e que o capital possui uma fonte mística de autovalorização, independente de seu processo de produção e, por isso, da exploração do trabalho. Para os agentes envolvidos, tudo se passa como se o processo de valorização do capital envolvesse apenas a relação do capital consigo mesmo, ficando completamente ocultas as relações sociais reais. No capital, que rende juros, aparece assim da forma mais crassa o fetichismo, que consiste em tomar como relação uma relação entre coisas
algo que é de fato uma relação social, quer dizer, uma relação entre homens. Cito Marx: no capital que rende juros está completo este fetiche automático, este valor que se valoriza a si mesmo, o dinheiro que faz dinheiro, já não trazendo nessa forma nenhuma cicatriz de sua origem. A relação social está completa como relação da coisa, dinheiro, mercadoria, consigo mesmo. Nesse ponto da análise, em que se trata de mostrar a origem do capital a partir do dinheiro e do dinheiro a partir da forma geral do valor das mercadorias, começando assim tudo com a análise da própria mercadoria, encontra-se a parte mais intrincada do desenvolvimento teórico de Marx. Nada menos que 4 versões da exposição da sequência mercadoria, valor, dinheiro podem ser encontradas, a começar pela exposição de 1858-59, publicada em Para a Crítica da Economia Política, aliás, várias vezes citada posteriormente em O Capital. Já aqui se encontra um esforço de Marx para mostrar o que formularia de forma bem sintética em 1872, na segunda edição alemã de O Capital. Cito: a forma simples de mercadoria é o germe da forma do dinheiro. E é claro, a forma de dinheiro é o germe da forma de capital, ou seja, do valor na forma de capital, pois todas essas formas são formas modificadas do valor. Na primeira edição do primeiro livro de O Capital, encontram-se surpreendentemente 2 versões, uma abrindo a exposição e a outra como apêndice. Finalmente, encontra-se ainda uma longa exposição nos manuscritos preparatórios da segunda edição alemã do livro. Tendo em mente que Marx analisa o sistema de produção capitalista como estágio avançado da produção de mercadorias ou valores de troca, no qual se encontram plenamente desenvolvidas as formas modificadas ou avançadas do valor, quais sejam dinheiro e capital, compreende-se que ele tenha dedicado tanto esforço a dar uma exposição adequada ao resultado de suas pesquisas, que lhe mostravam que a análise da mercadoria fornece todas as determinações essenciais da forma de valor. Um fator complicador constitui, sem dúvida, o jargão hegeliano, que se faz sentir particularmente na exposição desse começo de sua teoria crítica da economia. Talvez por isso tenha sido possível formar nas últimas décadas do século XX toda uma corrente de pesquisa dedicada prioritariamente à teoria do valor de Marx, conhecida como Neue Marx-Lektüre. Esta linha de pesquisa promoveu uma revisão profunda de praticamente todos os aspectos da recepção tradicional do pensamento marxiano. Para os propósitos da presente incursão, basta ter tocado nesse campo de pesquisa em pleno desenvolvimento. Antes de passarmos à exposição de algumas das consequências críticas mais fundamentais do descobrimento do mecanismo básico subjacente à sociedade moderna, capitalista ou burguesa, seja permitido encerrar este item com a citação de uma nota um tanto longa do primeiro livro de O Capital, na qual Marx expõe como relacionado justamente ao conceito de valor o avanço que pretende ter obtido sobre os economistas clássicos, tornando explícito assim o que é talvez a pedra angular de toda a sua crítica da economia política. Cito: é uma das deficiências fundamentais da economia política clássica o nunca ter conseguido descobrir na análise da mercadoria, e em especial do valor da mercadoria, a forma do valor, a qual justamente o transforma em valor de troca. Precisamente em seus melhores representantes, como Adam Smith e Ricardo, ela trata a forma de valor como algo completamente indiferente ou exterior à natureza da própria mercadoria. O motivo não é só que a análise da grandeza do valor absorve completamente sua atenção. Ele é mais profundo. A forma de valor do produto do trabalho é a forma mais abstrata e também mais geral do modo de produção burguês, que se caracteriza com isso como uma forma particular de modo de produção social e assim ao mesmo tempo como histórico. Por isto, se ele é tomado erroneamente como a forma natural eterna de produção social, perde-se de vista necessariamente também o específico da forma de valor, por conseguinte, da forma de mercadoria, e no desenvolvimento ulterior a forma de dinheiro, a forma de capital, etc.
Por isso se encontra em economistas que concordam inteiramente sobre a medida da grandeza do valor pelo tempo de trabalho, as representações mais confusas e contraditórias acerca de dinheiro, quer dizer, da forma acabada do equivalente geral.